Olá, meu amigo! Olá, minha amiga! Sou o Décio Barros, advogado criminalista e de direito de família. Eu estava um pouco sumido. Doutor, o que aconteceu, doutor? Eu nunca mais vi seus vídeos, o que houve? Não vai me dizer que você pegou Covid de novo? Assim não dá. Não, eu estava trabalhando, cuidando dos interesses dos meus clientes, que são muito importantes, claro, né? Não é isso? Muito bem. Hoje vamos falar sobre direito penal. É a mãe dos direitos, o mais importante dos direitos. Olha aqui a algeminha aqui atrás, ó, aqui, isso, agora apontei certo, ó, a algeminha aqui atrás, né? O direito mais importante, assim dizia o querido professor de direito penal e amigo professor Daniel Stefano. Professor, um grande abraço para você, querido professor. Ele falava muito isso na faculdade, não é verdade? Muito bem. Inclusive, até que os meus clientes de direito de família não escutem. Mas olha, o direito penal é muito mais importante que o de família, tá bom? Os meus clientes de direito de família não escutem, não ouçam isso que eu estou falando. É verdade. Muito bem. Vamos lá! Hoje nós vamos falar de um crime que causa, infelizmente, muito sofrimento para a família e para a vítima. Extorsão mediante sequestro, artigo 159 do direito penal. Bem, temos um conceito complexo aqui. Primeiro, extorsão. O que é extorquir uma vítima? O que é extorsão? A resposta para essa pergunta está no artigo 158 do Código Penal, que diz assim: constranger alguém mediante violência ou grave ameaça e com o intuito de obter para si ou para outrem indevida vantagem econômica. Assim diz o artigo 158 do Código Penal, ou seja, constranger a vítima, obrigar essa vítima sob grave ameaça a entregar vantagem econômica. Causar terror nessa pessoa para que ela entregue o dinheiro. Isso é extorquir, certo? Muito bem. Sequestro. O que é sequestro? Sequestro, todo mundo já deve ter visto em filmes, certo? Em filme americano, vira e mexe, né? Via de regra, filme americano, passa aquela van, abre a porta e alguém puxa a pessoa lá dentro e leva para o cárcere, certo? E leva lá para onde a pessoa vai ficar, para o cárcere privado, certo? Muito bem. Isso é sequestrar, é tolher, tomar a liberdade, o direito de ir e vir daquela pessoa, certo? Então, juntando esses dois conceitos, nós temos o artigo 159 do Código Penal, que é extorsão mediante sequestro, ou seja, o artigo diz assim: sequestrar pessoa com o fim de obter para si ou para outrem qualquer vantagem como condição ou preço do resgate. Veja, o artigo diz qualquer vantagem. No entanto, o professor Guilherme Nucci entende que essa vantagem tem que ser econômica. Mas, doutor, e aqueles casos onde o camarada sequestra a ex-mulher, deixa ela lá no cárcere para ela voltar com ele? O professor Guilherme Nucci entende que esse crime seria crime de sequestro e cárcere privado. Artigo 148, que diz assim: privar alguém de sua liberdade mediante sequestro ou cárcere privado. É reclusão de 1 a 3 anos, certo? Muito bem. O entendimento do professor Guilherme Nucci é esse. Outra parte, o entendimento majoritário é que essa vantagem tem que ser econômica. O entendimento minoritário é que é qualquer vantagem, certo? Se a pessoa sequestra a vítima, se o agente sequestra a vítima para que essa vítima
execute algo que deve a ele, certo? A maior parte da doutrina entende que isso é crime de sequestro e cárcere privado combinado com exercício arbitrário das próprias razões, certo? Muito bem. O artigo 159 do Código Penal, o crime de extorsão mediante sequestro, a pena é reclusão de 8 a 15 anos. O parágrafo 1º diz, se o sequestro é uma qualificadora, se o sequestro dura mais de 24 horas, se o sequestrado é menor de 18 ou maior de 60 anos, ou se o crime é cometido por bando ou quadrilha, a pena já passa para 12 a 20 anos. Aí nós temos o parágrafo 2º. Se do fato resulta lesão corporal de natureza grave, a pena é de reclusão de 16 a 24 anos. Todos se lembram daquele caso? Lembram-se daquele caso do sequestro do Wellington Camargo? Era um cadeirante, irmão daquela dupla de cantores, Zezé de Camargo e Luciano. Ele era um cadeirante, né? Lembram-se que cortaram um pedaço da orelha dele e mandaram para a família? Aquilo ali foi um horror, né? Horrorizou todo mundo, causou muita comoção, né? Não foi considerado lesão corporal grave porque não incapacitou, né, o senhor Wellington Camargo para as atividades laborais por no mínimo 30 dias. Mesmo assim, foi um ato de muita crueldade, né? Depois temos o parágrafo 3º que diz, se resulta a morte, a pena já passa de 24 a 30 anos. Bem, nesse interim, se por acaso uma pessoa componente da quadrilha ficar com dó e se arrepender e entrar em contato com as autoridades, fornecendo um endereço do cativeiro e tudo mais, essa possibilidade está prevista no parágrafo 4º, que diz assim, se o crime é cometido em concurso, o concorrente que o denunciar à autoridade, facilitando a libertação do sequestrado, terá sua pena reduzida de 1 a 2/3. Então, essa pessoa que fez essa delação, ela vai responder também, porém terá sua pena reduzida, porque foi a atitude dessa pessoa que indicou para as autoridades onde a vítima está presa. Certo? É um crime muito grave, é um crime que traz muito sofrimento para a vítima e para a família. Para a família é aquele terror psicológico, é aquele sofrimento enorme. A família não sabe se o seu ente querido está morto ou se ele está sendo torturado, onde que ele está. Né? É um crime que traz muito sofrimento. Muitos filmes já foram feitos, né, explorando esse tema. Né? Então, é um crime que realmente traz muito sofrimento para a família. Né? Felizmente, né, não tem acontecido muito. Né? Todo mundo deve lembrar também daquela filha do Silvio Santos, a Patrícia Abravanel, né, que também passou por isso. Né? É um crime realmente muito grave que deve ser combatido com todo rigor pela polícia. Era isso que eu tinha para falar para vocês. Muito obrigado. Até o próximo vídeo.